Seja bem-vindo ao nosso último editorial do dia. Amanhã entra sabadão. E no final de semana, a única coisa que eu quero para a sua vida é bênção e, quem sabe, notícias boas. Como prometido, amanhã a gente vai estar aqui nos nossos 5 editoriais também. Então, muito obrigado por estar aqui conosco, obrigado por tudo. E vamos de notícia. Hoje tem muita notícia. Preparei umas 15 notícias aqui para vocês e a gente vai tentar ser o mais sucinto e o mais objetivo para que você possa entender cada detalhe. Bora começar? E eu sei de uma coisa. Posso deixar o seu final de semana mais feliz? Posso. Vou te contar um segredo que talvez você não saiba. O Lula sofreu uma grande derrota e a base governista dele, tá fraca dentro do Congresso Nacional. Então, aqueles projetos de lei que você não gosta, aquelas pautas esquerdistas, a chance delas passarem caiu muito. E é isso que eu vou explicar aqui para você, tá certo? Vamos começar de notícia? Só lembrando, se você não for inscrito no canal, dá uma força pra gente, bora lá, rumo a 1.400.000 seguidores. E bora começar de notícia para vocês. E se tem uma coisa que eu gosto é quando a própria Globo tem que dar uma notícia que não é tão boa em relação ao Lula. Bora lá? Governistas não são a maioria na CCJ da Câmara e Planalto terá que negociar para aprovar projetos. O Diário Oficial da Câmara publicou nesta quinta-feira as vagas que cabem a cada partido na comissão, a mais importante da casa. Ou seja, a Comissão de Constituição e Justiça, ela é responsável por analisar a constitucionalidade dos projetos. Então, vou te dar um exemplo. Vamos dizer que o PT resolva aprovar a ideologia de gênero nas escolas por meio de um projeto de lei. Ele queira colocar isso como lei. Ela tem que passar por todas as pautas. E lá no Congresso Nacional, ela vai ser avaliada a sua constitucionalidade dentro da CCJ. Então vamos lá. Se é um projeto que trata de escola, vai passar pela Comissão da Educação. Se trata de ideologia de gênero, vai pautar dentro da direitos humanos. Então ela vai passar naquelas específicas. Mas tem uma geral. E essa geral é a Comissão de Constituição e Justiça. Por quê? Porque ela que analisa se um projeto é constitucional ou não. E todo projeto de lei tem que ser constitucional para que vire lei. Então, se houver lá dentro uma bancada, um grupo mais conservador, eles falam que esse projeto é inconstitucional por violar, por inviabilizar vários princípios constitucionais, então o projeto não passa. Então, para você que não gosta dos projetos do Lula, é uma boa notícia. E sabe outra coisa tão importante ainda dentro desse tema? Sabe quem que fez essa definição das vagas e deixou o governo de fora? Tcharam! Senhor Arthur Lira. Pois é, o Arthur Lira é o presidente da Câmara dos Deputados. Ele deu uma regrinha. E essa regra que ele define é com base dos partidos. Ou seja, aqueles partidos que têm uma maior bancada, que têm uma maior representação no Congresso é que podem escolher. A gente não viu só uma vez, a gente viu N vezes os presidentes da casa não obedecendo às regras, que são regras pactuadas entre os próprios parlamentares. Como, por exemplo, a instauração da CPI lá no Senado, lembra? O Pacheco tem que fazer, mas não está cumprindo. Então, assim, é comum ver eles não cumprirem. A grande questão aqui é que, se o Lira cumpriu, é porque ele não está com tanto afago assim com o Lula. O que mostra que o Lula está cada vez mais fraco dentro do Congresso Nacional. E isso aí é muito importante. Quer um outro exemplo prático sobre a falta de força do Lula dentro do Congresso Nacional? Isso aqui. Vamos falar da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Essa matéria da Gazeta do Povo fala o seguinte: a CPMI de 8 de janeiro resiste à ação do governo Lula com cargos e verba para barrá-la. Esse editorial, basicamente, ele fala o seguinte: o Pacheco, que é o presidente do Congresso Nacional, tá? Então, o Rodrigo Pacheco
além de ser presidente do Senado, ele também exerce a função de presidente do Congresso Nacional. O Congresso é quando os dois se juntam. Então, por exemplo, quando há CPMI. Então, é o Pacheco que instaura. E ele está enrolando, ele está sentando em cima do processo da CPMI. Para quê? Para dar tempo para o Lula ir lá e comprar os deputados e tirar os deputados da jogada. Fazer com que eles retirem as assinaturas. Isso aí deveria ser proibido. Assinou, assinou. Afinal, se você assinar um contrato, você, cidadão, se você assinar um contrato, uma dívida, uma promissória, você pode ir lá e falar, opa, quero desassinar? Não, né? Então por que que um deputado ou um senador tem o poder de tirar a sua assinatura? Também não deveria. E o pior, na base, a corrupção. Se você for observar esse negócio de compra de emendas, porque um parlamentar tem que atuar em função da vontade pública. Se ele está atuando em vontade própria, tem coisa errada nessa história, não tem? Pois é. Eu vou trazer para vocês aqui um comentário onde eu vou fazer uma leitura da Cláudia, tá? Júnia Cláudia Rocha, tá bom? Ela fez há 56 minutos esse comentário e eu quis trazê-lo aqui no canal para vocês. Olha só o que a Júnia escreveu. Bom dia a todos. Doutor Sandro, o fato escancarado dessas propinas não se configura crime? Deveria, minha querida. Deveria sim ser configurado crime, mas o Brasil, como eu falo para vocês, é o país que o poste faz xixi no cachorro. Então, deveria, mas não é considerado crime, né? Vamos lá, né? Eles chamam de governabilidade. Isso, a grande imprensa não fala nada, né? E nada faz, verdade. Está claro o desespero em querer silenciar esses parlamentares. Está tão gritante o medo e o pavor da verdade vir à tona que a única saída que acharam é o dinheiro. Completamente certo. Desesperados, não tem base, não tem força, e a única forma deles negociarem é isso aqui, ó, no dinheiro. Mas é uma prática comum. Antes foi no mensalão, agora o mensalão está legalizado e eles estão fazendo isso com base no mensalão legalizado. E o pior, tem uma turma aí que é do próprio PT que não está gostando. E próprios correligionários do PT estão ameaçando assinar a CPI porque Lula está dando os cargos deles em troca de quem retirar a assinatura da CPI. Vamos lá, a Cláudia ainda fala o seguinte, a Júnia Cláudia ainda fala o seguinte, o que o medo da verdade não faz? O mundo quer saber a verdade. Deveria ser proibido a retirada da assinatura. Que coisa, hein? Concordo em número, gênero e grau. Deveria ser proibida a retirada de assinatura. Uma vez assinado, não deveria voltar atrás. Ainda mais porque é o próprio Pacheco que está atrasando para que o Lula tire as assinaturas. Mas não está resolvendo. Até agora ele conseguiu 4. Ele conseguiu 4 pessoas que retiraram a assinatura. E esses nomes vão circular. Eu vou fazer uma listinha aqui e nós vamos bater em cima dessa tecla de quem retirou a assinatura. Então, esses nomes que retiraram, vocês vão saber quem é. Mas, enquanto ele tira 4, alguns já começam a assinar. É só começar a pressão, liga para o seu deputado, pressiona o seu deputado. Esse é o ponto importante aqui, tá? Então, em quem você votou, liga e cobra a assinatura da CPMI e a gente vai mostrar quem retirou qualquer nome de assinatura, tá? Vou trazer para vocês agora, para vocês verem o desespero da turma, essa matéria do Metrópolis, que fala o seguinte: em jantar, Lula convida Arthur Lira para viajar com ele para a China, tá? Então, no final de março, o Lula vai fazer uma viagem para a China. E esse relacionamento, estreitamento de relacionamento que Lula quer com Lira é para tentar reestreitar os laços. Ele está vendo que não está bom para ele. Lembra que eu te falei? Lira já entrou em embates com Lula, Lira já fez declaração polêmica num sarau cujo Lira participou, não me lembro se foi no C6 Bank, eu sei que o Lira participou de um sarau, e nesse sarau ele falou que Lula está mais fraco do que nunca e que ele não tem força para provar nada. Ou seja, Lira mostrou a sua superioridade em relação a Lula, mostrou que ele tem o Congresso na sua base,
porque ele conseguiu o voto de 92,5% de todos os deputados. Ou seja, Lira é o poderoso presidente do Congresso, da Câmara. E ali é onde Lula para. E é ali onde Lula pode até cair através de um processo de impeachment. Então, Lula quer voltar às relações com Lira, mas não vai ser tão fácil quanto Lula acha e não vai ser uma viagem para a China que vai mudar isso. Bora lá, essa matéria aqui é do Conexão Política, tá? Estados Unidos critica o Brasil por abrigar navios do Irã. Está passando a mensagem errada ao mundo. Foi o que o próprio representante da Casa Branca, tá? A fala foi preferida pela porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em uma entrevista coletiva com repórteres na sede da presidência. O Brasil está sendo o palco, tá? Minha irmã mora lá e eu até estive conversando com o pessoal de lá. O Brasil está sendo o palco lá nos Estados Unidos de um país com uma ameaça. Você tem noção disso? É um país aliado de um grande inimigo declarado ditador, que é o Irã, inimigo dos Estados Unidos. E o Brasil vai sofrer sanção e retaliação. O próprio governo dos Estados Unidos está tentando disfarçar ali, mas parlamentares já estão pedindo retaliação contra o Brasil. E eu acho engraçado que aquela turminha do L, quando falava, não, Lula agora vai voltar ao diálogo internacional. Aqui, a fala não é minha, não. A fala é dos Estados Unidos. Está passando a mensagem errada ao mundo. Mas aí eu te pergunto, não era o Bolsonaro? Não era o Bolsonaro que era o pária do mundo? Não era o Bolsonaro que era o cara que falava besteira? Não era o Bolsonaro que fazia coisa errada? Que confrontava aliados? Pois é, o Lula está fazendo isso e fazendo muito melhor do que a imprensa dizia que o Bolsonaro fazia. A coisa não está boa, não. A coisa está feia e é importante a gente fazer uma análise bem mais ponderada sobre essas relações que o Brasil tem com o resto do mundo. Relação boa, talvez, para essa galera da esquerda, é com ditaduras, Nicolás Maduro, com o Irã, com a ditadura de Cuba, da Nicarágua, enfim, da Venezuela. É isso aí, né? Então, pois é, mais uma hipocrisia que cai ao chão. Vou trazer aqui para vocês uma postagem agora do Guto Zacarias, ele que é deputado estadual aqui no estado de São Paulo, tá? Ele que é vice-líder do governo Tarcísio, ele é membro do MBL, mas está no governo Tarcísio agora. E ele faz um comentário sobre uma decisão do governo federal, uma decisão absurda. Presta atenção. Na contramão dos fatos, Lula decidiu que americanos, canadenses, japoneses e australianos, tá? Presta atenção, vou repetir. Americanos, canadenses, japoneses e australianos precisarão novamente de visto para visitar o Brasil. Registramos o número recorde de turistas em janeiro de 2023, número este que voltará a cair. Eu vou fazer só uma pergunta para você, tá? Só uma pergunta. Se você já viu ou ouviu falar de algum americano, de algum canadense, de algum japonês ou de algum australiano que sai do país deles para vir aqui roubar no Brasil ou se cadastrar em benefício de assistência e tentar tirar o dinheiro dos brasileiros? Você já viu algum australiano, americano vir aqui para o Brasil ficar se envolvendo com coisas erradas aqui no Brasil? Você já viu eles vierem aqui no Brasil, chegarem aqui no Brasil e gastarem com uma moeda mais fraca do que a brasileira? O que eu saiba, eles gastam em dólar. Então o americano sai de lá dos Estados Unidos, o canadense, o japonês, vem aqui no Brasil e gasta com uma moeda muito mais valorizada e traz dinheiro para o Brasil. Tá, mas vamos olhar os fatos. Para ir para esses países, os brasileiros têm que ter visto, não tem? Então vai estabelecer uma igualdade, não é? Mentira! O brasileiro não está em igualdade com essas sociedades. Elas são sociedades mais evoluídas economicamente do que o Brasil. O brasileiro, infelizmente, quando vai para lá, vai para não voltar.
O brasileiro, quando vai para lá, não vai para turistar. E quando ele vai para turistar, ele precisa tirar o visto, porque ele precisa comprovar que ele tem condições de ir, gastar e voltar. Esse é o grande diferencial. Então, essa mensagem que eles estão falando que é para manter a igualdade, é hipocrisia. É hipocrisia. Pelo amor de Deus, gente. Vocês querem que venha o quê? Para cá, para o nosso Brasil. Gente que tem recursos menores do que o nosso? Gente que pode chegar aqui e fazer coisa errada? Não, gente. Está errado o que o governo Lula está fazendo. Vai impactar o turismo. Pessoal que mora aí nas zonas de turismo aí, vão sentir o impacto. E está errado. Então, se está errado, cabe a nós mostrar para vocês o porquê. Então, assim, nós não estamos em igualdade de condição com eles. Vou trazer uma outra matéria para vocês aqui. Essa aqui foi publicada no Twitter do Kim Paim, tá? Ele, para quem não conhece, é um influenciador digital, tá? E ele é ativista nas causas de direita. Ele postou o seguinte: olha a alegria dela, é comovente. A Eliane Castanheda, que é comentarista, se eu não me engano, da Folha de São Paulo, ela escreveu aqui, ó: a nova centro-esquerda começa a tomar forma, com a federação PSB, Alckmin, PDT, do Ciro Gomes, e Solidariedade, do Paulinho da Força. Ministros Alckmin e Márcio França, do PSB, estão entre os articuladores. Vamos lá. O que acontece? Hoje, nós temos o partido com a maior representatividade dentro do Congresso. PL é o partido do Bolsonaro. Aí nós temos outros partidos que também apoiaram o Bolsonaro, mas são centrão. Que é, por exemplo, o PP e o União Brasil, que é a fusão do DEM, tá? Com o antigo partido do Bolsonaro. Agora, o União Brasil, mais o PP, partido do Lira, estão querendo se juntar. E fazendo essa coligação, eles vão ser a maior representatividade do Congresso. Então, o PT, que agora é o segundo, vai passar a ser o terceiro mais representativo. Ou seja, vai ficar lá embaixo. Então, o que eles estão começando a fazer? Estão começando a fazer um novo bloco de esquerda para ganhar mais representatividade. É bom, porque os partidos perdem um pouco da sua força, mas é uma comemoração em vão dela, porque realmente não vai ter a força e não vai ganhar a força que eles esperam para os partidos de esquerda. Então, eles querem se juntar para ganhar mais representatividade. Bora falar agora de justiça no Brasil, ou melhor, justiça não. Isso que a gente tem aí no Brasil que faz decisões, né? Vamos falar disso? Já foi motivo de orgulho para vocês, a Lava Jato. Para mim foi, não sei se foi para você. Queria que você colocasse no comentário. Então, a Lava Jato, você deve lembrar, começou uma força-tarefa nacional, todo mundo pensa que é só Curitiba, não era. Tem, por exemplo, o Bretas, aqui no Rio de Janeiro, tinha o Moro lá em Curitiba, então era uma força-tarefa. Agora, o Moro já saiu, já faz tempo, há 4 anos atrás o Moro saiu, e veio fazendo uma sucessão de novos juízes. E quem determina isso é o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que determina quem vai para que lugar. Aí o Apio, que é, declaradamente apoiador do Lula, foi enviado lá para o lugar do Sérgio Moro. Por que eu falo que ele é declaradamente apoiador de Lula? Porque ele doou R$13 para a campanha do Lula. Porque ele usava como codinome, lá no sistema do judiciário, Lu 2022. Porque ele defende publicamente que Lula é inocente. É só por esses detalhes, assim. Mas pode ser só uma impressão minha, né? Pode ser que não tenha nada a ver, né? Fez tudo isso e talvez ele nem goste do Lula, né? Talvez ele seja bolsonarista. Mas o que é o grande ponto que eu quero colocar para vocês? A matéria do Band de Jornalismo. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, ganhou direito de poder viajar pelo Brasil. E quem deu a decisão? O novo juiz da Lava Jato. Aqueles que anteriormente combatiam a corrupção, hoje dão prêmios. E um prêmio que ele ganhou é poder viajar pelo Brasil. Se eu brincar daqui a pouco, é o nosso dinheiro público que vai bancar essas viagens dele, né? Então, assim, o Sérgio Cabral foi condenado a mais de 400 anos. Foi dado o seu direito à liberdade. Está a um passo de ter todas as suas condenações anuladas.
virou blogueirinho, tá? Enquanto um deputado que critica a esquerda perde as suas redes sociais, um cara como o Sérgio Cabral, que participou da política, efetivamente lesou os cofres públicos. Quantas pessoas não perderam a vida por falta de um leito de hospital no Rio de Janeiro por causa das falcatruas que foram feitas? Agora ele tem direito de ser até blogueirinho e montar redes sociais. É o Brasil, né? É o Brasil que nós temos por hoje, né? Fazer o quê? Então o Sérgio Cabral ganha esse direito aí. Agora quem saiu aqui e voltou a aparecer nos tabloides foi a rainha dos baixinhos. Agora ela é a rainha dos esquerdinhos, tá, gente? Não é mais a rainha dos baixinhos. Xuxa veio fazer declarações contra o Bolsonaro. Eu vou colocar aqui esse vídeo de 16 segundos para vocês. Presta atenção. Nós, mulheres, estamos passando por momentos muito difíceis, né? Depois desse governo, desse desgoverno, onde o feminicídio cresceu, onde o machismo imperou. Graças a Deus passou e vai passar. Mas a gente tem muito chão pela frente. A grande questão, um dado que ela falou, o feminicídio cresceu? Não sei se você percebeu, mas logo embaixo aqui, quem fez essa postagem foi o Mário Frias, só para constar. Mas logo embaixo aqui dessa postagem que ela colocou, tem um gráfico, onde mostra claramente que durante a gestão Bolsonaro, o índice de homicídios contra mulheres despencou. Lá em Brasília, nos 2 meses, esse primeiro bimestre, esses primeiros 2 meses da gestão do governo Lula, matou-se a metade de todas as mulheres que foram assassinadas durante todo o governo de Bolsonaro durante 2022. Para você ter uma noção. Então, sim, nitidamente, Xuxa falou uma fake news. O deputado federal Kim Kataguiri fez uma denunciação contra a Xuxa, tá? E o Mário Frias aqui, ele postou o seguinte: alguma agência de checagem para verificar essas informações, ou seja, aquelas boas e velhas agências de checagem que sempre falam, isso é mentira, mas aqui eles não vão falar, eles vão ficar caladinhos. O Kim Kataguiri fez uma denúncia, mas a denúncia foi errada, tá? Me desculpa, Kim Kataguiri, mas o Kim Kataguiri denunciou lá no Ministério da Verdade do Lula. Lá no Ministério da Verdade do Lula. Na verdade, esse tipo de denúncia, para ter eficácia, tem que colocar o judiciário em análise. Manda para o inquérito das fake news do Moraes. Assim, a cada retirada, desmoraliza o Moraes? Pode ser, né? Vamos lá, tem mais uma matéria para vocês aqui. Vocês viram que o ministro do Lula, o Silvio, ministro dos Direitos Humanos, advogado, doutor em Direito, falou que a melhor forma de tirar o encarceramento, de reduzir o desencarceramento e para melhorar as condições do brasileiro é descriminalizar as drogas. Pois é, parece uma coincidência do destino. Mas 2 dias depois, a ONU solta uma nota criticando todos os países que legalizaram só maconha, viu? O filme fala em legalizar drogas como um todo. E faz um alerta gravíssimo, tá? Então isso aqui, para os esquerdistas de plantão, isso aqui não é matéria da Jovem Pan, não é matéria da tia do WhatsApp, não é matéria do Alan dos Santos, é da ONU, tá? É da ONU. A mesma ONU que vocês gostam de usar contra o Bolsonaro, é a ONU que nós vamos mostrar para vocês agora. A ONU falou que a maconha tem um poder viciante gigantesco. Em todos os países que liberaram a tal droga, o índice de menores, o índice de pessoas como um todo que passaram a usar a droga que anteriormente não usava, aumentou significativamente. Aliado a isso, as empresas que utilizam a cannabis como recreação começaram a investir pesadamente em campanhas incentivando o uso da droga para, lógico, faturarem, terem receita. Igual a época do cigarro, você lembra disso? Pois é. E o grande problema, falando só da maconha, imagina se liberar todas as drogas. Então, assim, política errada, política totalmente fora do eixo, e não sou eu que estou falando, é a própria ONU.
Vamos trazer mais uma matéria para vocês. Vocês sabem que eu gosto de fiscalizar os nossos deputados. Esse aqui é o deputado delegado Paulo Bilinski, né? Olha só, ele fez uma crítica a Zeina Latif, que fez uma publicação aqui que, no mínimo, genial, né? O desemprego é alto, mas está baixo. Então, assim, o Bilinski colocou aqui, ó, da série parece, mas não é. Ou seja, como que o desemprego pode ter aumentado, tá alto e tá baixo, ou aumentou e diminuiu? Então, tem uma coisa que não dá para colocar aqui, que é esse antagonismo aqui de ideias. Não tem como. Então, o que vocês têm que entender? É aqui um balé das orcas tentando passar pano no governo Lula. O fato é que o desemprego já começa a imperar. A gente já vê sinais alarmantes do desemprego começando a aparecer. O que mata o pessoal da esquerda, e que a mídia escondeu muito tempo, e que a própria Globo tem que trazer agora, é isso aqui. Desemprego no Brasil caiu para a média de 9,03 em 2022. O menor patamar desde 2015. É o que aponta o IBGE. Eu tenho certeza que o redator deve dar até calafrios na hora de colocar uma notícia dessa aqui para vocês. Só ele poderia utilizar da mesma forma, governo, que ele faz com Lula, né? Governo Bolsonaro reduziu o desemprego ao menor patamar desde 2015. Ele podia ter falado aqui. Porque quando ele posta aqui, dá uma impressão de que foi até o Lula, né? Essa matéria aqui, já no comecinho de março, dá a impressão de que foi o Lula, não foi? Desemprego no Brasil cai para a média de 9,3. Pois é, mas quem governava era o Bolsonaro, então eu coloco. Durante a gestão Bolsonaro, o desemprego caiu. É simples. É só colocar dessa forma. Aí fica mais fácil. Vocês não concordam comigo, pessoal? Eu estou chegando a 27 minutos, eu não quero vídeo longo, não, mas vamos falar das joias do Bolsonaro. A última aqui, tá? As joias do Bolsonaro. Quem compareceu em defesa do Bolsonaro foi o Silas Malafaia. Silas Malafaia citou trechos do Acer, que é o advogado do Bolsonaro, e falou que não passa de uma cortina de fumaça. Tá? O que eles estão fazendo? Uma cortina de fumaça. Se eles quisessem mesmo averiguar algo que fosse, vamos dizer assim, algo que fosse desabonador ao Bolsonaro, o ideal seria que desse uma paridade entre os casos do Lula e do Bolsonaro. Mas não, vamos abafar o caso do Lula e vamos falar só dos casos do Bolsonaro. O intuito, o blog do Noblar já trouxe isso aqui, o intuito disso aqui é desgastar a CPI da pandemia, é criar um mecanismo contrário à CPI da pandemia, enquanto isso Lula trabalha para poder retirar as assinaturas. Tá? Então já foi proposta até uma CPI das joias. Então o Silas Malafaia trouxe com razão, porque não passa de uma cortina de fumaça. Pessoal, chegamos a 28 minutos, né? Quase meia hora de vídeo. Muito obrigado para você que nos acompanhou aqui. É um prazer enorme sempre estar aqui com você. Peço a você que me ajude curtindo e compartilhando. E o formato do vídeo tá bom para você? Afinal, o canal aqui é feito para você. Então a gente precisa, com toda certeza, da sua opinião. É a sua opinião que vai esclarecer para a gente se a gente está fazendo a coisa da maneira certa ou não. Eu estou aqui para aprender, eu sou um eterno aprendiz. Tá? Como já dizia o sábio, eu só sei que nada sei, mas eu quero aprender. A partir do momento que você acha que você sabe alguma coisa, você fecha para aprender. Então, assim, eu posso melhorar, deixa no comentário. Se já tá bom, deixa no comentário também. E amanhã, tá? Amanhã é sabadão, mas 9 horas da manhã, eu vou estar aqui com mais um vídeo para vocês. Combinado, pessoal? Tá tudo certo? Então, vejo vocês amanhã. Prazer enorme estar aqui com vocês. Amanhã a gente traz mais notícias. Tudo que acontecer daqui da noite para frente, eu já vou preparando para trazer para vocês amanhã de manhã. Tá certo? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.